Então, como eu falei para vocês, depois que eu revisei essas aulas, eu decidi aprofundar um pouco as discussões de conceito de bioma. Como a aula também não é presencial, acho que isso é interessante, é uma aula que eu queria montar há mais tempo, né? Então, eu vou tentar trazer aqui para vocês um pouco sobre essa discussão sobre o que é um bioma, tá? Eu me baseei, na verdade, no trabalho do Olson, do WWF, do Dinnerstein, do Woodward, que é um livro que está disponível para vocês, e do Walter. Eu vou apresentá-los nessa sequência, mais ou menos, ok? Todos estão disponíveis na internet, né? Vocês acham de forma relativamente simples, tá? Bom, o que que o Olson traz, né? Ele traz lá uma classificação, né, para as ecorregiões terrestres do mundo, tá? Um novo mapa da vida. Essa é a publicação dele de 2001, a primeira, tá? E o que que ele define? Tá? Ecorregiões, né? As ecorregiões refletem a distribuição de uma ampla variedade de fauna e flora. Veja que é um mapa de ecorregiões, não é de bioma no primeiro momento, tá? Em todo o planeta, né? Então, ampla variedade de fauna e flora em todo o planeta e são classificadas dentro de um sistema familiar a todos os biólogos, reinos biogeográficos e biomas. Então, uma ecorregião está dentro de um bioma, de acordo com o trabalho dele, tá? As ecorregiões, representando biotas distintas, estão aninhadas, nested, né, em inglês, eu não consegui uma boa tradução, mas estão agrupadas, né, aqui é fechar o parênteses, nos biomas e reinos, e juntas fornecem uma estrutura para comparação entre unidades de identificação de hábitats e conjunto de espécies representativos. Tá? Uma explicação dele ali, né? Embora nossas ecorregiões sejam destinadas principalmente como unidades de ação de conservação, porque é um trabalho de conservação, elas são construídas sobre o fundamento da biogeografia clássica e refletem uma ampla colaboração de mais de 1.000 biogeógrafos, taxonomistas, biólogos da conservação e ecologistas do mundo todo. Então foi um trabalho muito amplo construído. Mas ele diz, né, no primeiro momento, para a conservação. Consequentemente, é provável que as ecorregiões reflitam a distribuição de espécies e comunidades com mais precisão do que as unidades baseadas em modelos globais e regionais derivados de características biofísicas brutas, como chuva e temperatura, que é o trabalho do Holdrich, por exemplo, ou do próprio Walter, né? Estrutura da vegetação, como esses outros citados, ou assinaturas espectrais de sensoriamento remoto. Tá? Então eles dizem que as regiões seriam bem mais precisas, mas são muitas, vocês vão ver em breve. Nenhuma destas outras abordagens enfatiza a importância de gêneros e famílias endêmicos, agrupamentos distintos de espécies ou impressão da história geológica, como a forte influência das glaciações passadas ou pontes terrestres do Pleistoceno na distribuição de plantas e animais. Tá? Então entendo que é um pouco diferente a proposta de ecorregião, mas ela está dentro do conceito de bioma. Eles dizem, né, que eles começaram aceitando os reinos biogeográficos do Pielot, que são muito parecidos com o do Wallace, que a gente já viu, e modificaram os sistemas de biomas de Dirnestein e Ricklitz. São esses dois trabalhos que estão ali. Eu fui atrás desses dois trabalhos, tá? Um deles tem na internet, o outro só consegui no Google Books, mas não dá de ver tudo, mas deu de ver o que eu queria, né? O trabalho do Dirnestein, de 95, ele é hierárquico e ele não fala a palavra bioma, tá? No PDF inteiro eu procurei bioma e não tem o termo bioma. Pra vocês terem uma ideia, apesar de ele dizer que ele adaptou o bioma dali. Mas o que que ele traz? Ele reconhece dois, três, quatro, cinco, que ele chama de MAT, né? Major Ecosystem Types, os maiores tipos de ecossistemas. E depois ele reconhece 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, basicamente, Major Habitat Types. Isto aqui seriam os biomas, pelo que a gente entende hoje em dia, ok? E aí ele tem as suas ecorregiões, são várias, né? Por exemplo, aqui só são algumas deste daqui, ó. Só dos campos montanhosos são essas as ecorregiões, ok? Ele traz a definição de cada uma, eu quero chamar a atenção do primeiro, né? O que que é o MAT, né? É um, é um conjunto de ecorregiões que compartilham ecossistemas dinâmicos, têm similares respostas a distúrbios ambientais, exibem similares graus de diversidade beta, né? E são ecossistema específico, né? Para a conservação. O MHT, na verdade, que é o que a gente traduz ali como parte do bioma, né? Que seriam esses grandes conjuntos, tem regimes climáticos similares, né? Tem uma vegetação, uma estrutura de vegetação também similar, tá? Tem um padrão similar de biodiversidade, os mesmos níveis, né? Não é tão diversificado, e contém flora e fauna similar, tá? E com a mesma história de vida. Então vejam que isso aqui seria a ideia de bioma, né? O Rickless tem algo muito parecido, tá? Ele traz os maiores reinos, tá? O terrestre, o aquático e o marinho, água doce e água salgada, na verdade, né? Então vejam que isso aqui a gente acaba não discutindo na disciplina.
Dentro do terrestre ele traz as zonas biogeográficas, que a gente já viu, né? Neotropical, Paleártica, Neártica, tá? Como isso é um trabalho americano, ele foi no Neártico. E ele traz os Major Habitat Types de novo, tá? Neste caso, no Neártico, ele tem esses tipos aqui, tá? Que seriam compatíveis à classificação de bioma, ok? E ele dentro das suas ecorregiões. Aqui uma ilustração de como seria, né, o livro americano, como seriam os biomas americanos, tá? Ou os MHT, tá? O Major Habitat Types. Então, eles dizem que não são unidades geograficamente definidas, pelo contrário, referem-se à dinâmica dos sistemas ecológicos e às amplas estruturas vegetais e ao padrão da diversidade de espécies. Bom, e biomas e ecorregiões, né? Aqui eu só estou trazendo de novo as regiões biogeográficas, né? Neotropical, neártica, só para relembrar, né? E o que que o Dinostein, o Olson, aliás, faz no trabalho, né? Ele subdivide o mundo em 14 biomas terrestres e 8 reinos biogeográficos. Os 8 reinos vocês já conhecem e esses aqui seriam os 14 biomas, tá? Que está em inglês, mas é fácil de traduzir, eu já mostrei eles na classificação do WWF, é basicamente a mesma, né? Elas estão aninhadas dentro de 867 ecorregiões. Eu nem pinto elas aqui porque não tem cor que chega, né? Isso é aproximadamente um aumento de 4 vezes a resolução sobre as 198 províncias bióticas do Dawsman e as 193 do Dvard, que eles usaram como base para ecorregiões. E isso aqui está sendo revisto, tá? Provavelmente para um pouco mais. Mas o que me importa aqui no momento são 14 biomas, tá? E esses são as ecorregiões, né? Só para vocês terem uma ideia das cores. Vejam que no próprio Savana aqui, no Desert Sahara, tem várias coisas, né? Ah, são as que ele reconhece, né? Aqui eu só trago no mesmo artigo, ele traz um mapa sobre a riqueza de mamíferos, né? Que eles usam como informação, por exemplo, né? Então, quanto mais escuro, maior a riqueza de mamíferos. E aqui o número de endemismo, né? Quanto mais escuro, maior o número de mamíferos endêmicos, né? Aqui de 0 a 3, né? Basicamente o mundo todo. Endemismos a gente tem um pouco menos, né? Aqui na África algumas coisas e aqui na Madagascar e aqui nessas ilhas um número um pouco maior de endemismo, tá? É, bom, uns problemas aqui é um mapa, né? Então, e não há uma descrição dos biomas em si nesse trabalho, tá? De 2001. Então, assim, esse é um dos problemas que eu observei. Aí tem o WWF, como eu já mostrei para vocês. Ele traz os 14 Major Habitat Types, que seriam os biomas, inclusive terrestres aqui, né? Estão aqui novamente listados, tá? O WWF diz lá, né? Um total de 14 tipos principais de hábitats refletem a diversidade de organismos adaptados à vida em terra. Esses hábitats variam do tipo de floresta mais úmido às condições mais secas e quentes do deserto. Além disso, as comunidades terrestres representadas aqui incluem toda a extensão do relevo topográfico continental, das florestas de mangue à beira-mar aos prados alpinos do Himalaia. Tá, então, essa seria a grande primeira classificação de algo parecido a biomas, né? A definição de bioma do WWF está nesse link aqui, né? E o que ele diz, né? O WWF define uma ecorregião como uma grande unidade de terra ou água que contém um conjunto geograficamente distinto de espécies, comunidades naturais e condições ambientais. Está dentro dessa página barra biomas essa definição, tá? E ele também, sim, eu procurei mapa, foi difícil de achar até que eu encontrei este, que seria o mapa dos biomas do WWF de 2001. Os dois são praticamente idênticos, tá? Porque o WWF se baseia no trabalho do Olson, inclusive, tá? Com levíssimas correções, principalmente em ecorregiões, não em numa escala maior, tá? E se você entra aqui, ó, nesse link do WWF, eles citam que o trabalho deles é com base nesse trabalho do Olson. Então é basicamente a mesma coisa, tá? E aí eu fui procurando, eu já conhecia esse mapa aqui, ó. Deixa eu abrir para vocês. Inclusive eu recomendo que vocês deem uma olhada. Ó, aqui, que interessante, né? Ó, ecorregiões, biomas. Eu olhei biomas, isso aqui é interessante, né? Tá aqui, ó, bioma tropical e subtropical. E quando eu clico em cima, traz a ecorregião da Araucária. E eu fui olhar qual que era, né? Porque eu reconheci aqui os grandes biomas como estavam definidos no trabalho ali do Olston, né? O do WWF. Então vejam que no Brasil, né? Muito grosseiramente, um, dois, vejam que está aqui dentro do mosaico da floresta amazônica, né? Três, não é o mesmo, ó, então não conta. Quatro, cinco, esse é o mesmo cor, né? A princípio, tá? Então talvez 5 biomas.
algo parecido, né? Se eu botar ecorregiões, aí a conta sobe muito mais, né? E aí eu fui aqui nas buscas, né, de informações e vamos lá, deixa eu mostrar o que eu encontrei. É, esse trabalho, né, é de 2017 e é com base nesse aqui, do Dinerstein, um Ecoregion Based Approach, né? De novo para os ambientes, para os reinos terrestres, né, e para pensando em conservação, tá? Ele mostra isso como eu mostrei para vocês, ok? Então vocês podem explorar ele um pouco, ele é bem interessante, inclusive para fazer os trabalhos de vocês, tá? E ele traz lá, né? Bioma. Para abordar essa questão da conservação e aprimorar o planejamento sistemático para a conservação da biodiversidade terrestre, revisamos o mapa 2001 das ecorregiões terrestres do mundo, do Olson. O Olson é coautor desse trabalho aqui também, tá? Tá aqui, ó. Tá? Mas agora o primeiro autor é o Dinerstein. Empregamos a mesma abordagem para a revisão e atualização da ecorregião para análise de 2001. Para a maioria das regiões e ecorregiões, fizemos apenas pequenas alterações, como eu falei. Em poucos casos, mudamos as linhas de biomas ou regiões e usamos novos dados geoespaciais para melhorar e delinear limites da ecorregião. Vejam, portanto, que essa é basicamente uma atualização, mas é uma definição, uma delimitação de bioma bem interessante para ser seguida, tá? É, O Woodward, que é um livro que eu disponibilizei para vocês, eu vou trazer mais por curiosidade, porque é um livro que, se vocês botarem conceito de bioma, tipo de bioma na internet, vocês encontram, tá? O que ele traz de bioma, né, no livro que define isso? Depois ele tem o livro de cada bioma, que pode servir de base parcial para os trabalhos de vocês, né? O termo bioma é um tanto vagamente definido, já percebemos, né? E diferentes interpretações de seu significado são enfatizadas por diferentes campos da ciência em diferentes continentes. Na maioria das vezes, a definição abrange a noção de uma comunidade de plantas e animais característicos de uma região climática específica. Nos Estados Unidos, a comunidade é frequentemente vista como parte de um ecossistema. Portanto, a definição pode incluir não apenas partes vivas, mas também elementos não vivos ou abióticos, como o solo e outros aspectos de ambiente físico com o qual as plantas e os animais interagem. Lembrem que a diferença de comunidade e ecossistema está no input de energia, né? Então aqui é uma mistura disso tudo, tá? E ele traz 9 tipos de biomas, menos do que os 14 que a gente tinha ali, né? Aqui, qual seria o tipo climático de Köppen, né? E aqui o tipo de solo, mas é a classificação americana, não é a mesma nossa, né? Então ele traz lá a tundra, a taiga, as florestas deciduais de folhas largas, a vegetação mediterrânea, as savanas não, os campos temperados, a savana tropical, as florestas sazonais tropicais, a floresta tropical chuvosa e os desertos, tá? Então, esses seriam os biomas deste autor. E esse seria o mapa, né? Infelizmente ele não é colorido. Mas eu fui olhar o mapa e olha só, tem 11 coisas. Essas duas últimas são a mais. Daí eu fui dar uma olhada de novo, né? E vejam que não muda muito em relação aos 14, assim, no Brasil. Não muda muito, mas muda, né? Os dois últimos eles não contam como bioma, as regiões montanhosas e o gelo, mas ele destaca, né? O tal do bioma montanhoso. Seriam os orobiomas que o Coutinho traz ou que o Walter vai trazer na sequência, que eu vou mostrar. Às vezes, um bioma das montanhas separado é reservado para regiões elevadas onde a vegetação e a vida animal mudam com a altitude. Mas em um mapa do mundo, as áreas montanhosas são estreitas e se misturam e desaparecem. Né? É difícil plotar isso num mapa como este aqui, né? O bioma da montanha, né, foi o termo que eu consegui traduzir, não se encaixa perfeitamente na definição usual, pois é variável em curtas distâncias e acaba incluindo várias formações vegetais adaptadas às vezes às diferentes condições ambientais. A vegetação acima das árvores nas montanhas pode ser vista como uma variação de altitude elevada do bioma tundra, ou como um bioma alpino separado e irregular, conforme apresentado no guia dele. Tá? É, então, assim, ele destaca ali que as montanhas podem ter um bioma diferente que não é bem um bioma, né? E bioma versus ecorregiões, né? O que ele traz no livro. Os biomas foram criticados por serem vagamente definidos e determinados, deixando tamanhos e limites abertos à interpretação. Em parte, essa fraqueza no conceito se deve ao uso da vegetação para delimitar os limites de um bioma em particular. Nos mapas, a separação entre biomas vizinhos é uma linha nítida, quando na realidade a gente sabe, né, que é uma zona de transição. O AppSaber traz lá nos domínios as várias zonas de transição de um tipo de vegetação para outro, né? Uma tentativa de superar esse problema percebido está se tornando cada vez mais popular entre as pessoas encarregadas de gerenciar e proteger as áreas naturais, e esse é o conceito de ecorregião.
Tá desenvolvido por essa pessoa aqui, originalmente, né? De acordo com ele, apesar de eu ter minhas dúvidas. Então, assim, se usaria ecorregião que teria um refinamento muito maior do que bioma. E aí vem o trabalho do Walter, que é o que a gente vai usar na disciplina esse ano ainda porque eu tenho dúvida se eu devo usar os outros biomas ou este, mas por enquanto é este, tá? O Walter, a gente já discutiu um pouquinho ele vem trabalhar lá com a questão climática. Então esse aqui é um sistema que usa clima para definir os biomas, diferentemente dos outros, como a gente viu, né? O que ele tem, né? O clima é determinado pelas correntes de ar, né, na atmosfera do planeta, a gente já discutiu isso, e os meteorologistas distinguem 7 faixas geradoras de clima: chuvosa equatorial, chuvas estivais nas margens dos trópicos, região seca subtropical, região subtropical com chuvas invernais, zona temperada com chuvas no curso do ano, polar, subpolar e polar. Tá? São, portanto, 9 zonas climáticas ecologicamente designadas de zonobiomas, onde o bioma é um ambiente grande e uniforme dentro da geobiosfera. Portanto, os 9 zonobiomas são equatorial úmido, com variação diurna do clima; zonobioma 2, clima tropical úmido árido, com chuvas estivais; zonobioma 3, clima árido subtropical dos desertos; o 4, clima árido úmido, com verão seco e chuvas invernais; o 5, clima úmido temperado quente, oceânico, não é um zonobioma oceânico, tá? É que o clima vem do oceano, né? A umidade vem do oceano. O 6, clima temperado típico com breve período frio, que é o clima nemoral. O 7, clima temperado árido, continental, com invernos frios. O 8, clima temperado frio com verão pouco quente, boreal. E o 9, clima polar, ártico e antártico, tá? Ele diz lá, né, no Walter: entendemos por clima úmido o clima de chuvas abundantes, ao passo que clima árido é o clima seco, pobre em chuvas. O emprego simultâneo desses adjetivos significa que o verão é úmido e o inverno é árido ou seco, né? Cada zonobioma é claramente definido por meio de um tipo particular de diagrama climático. Ele traz lá na página 22, mas o meu escaneamento não está tão legal. E vocês estão vendo os diagramas, né? Vocês viram. Embora com poucas exceções, os zonobiomas correspondem principalmente ao tipo de solo e vegetação zonal. Isto é mostrado no quadro que está ali. Então, o zonobioma 1, eu tenho a floresta pluvial tropical sempre verde. Esse é o nome do zonobioma no sentido de vegetação, tá? Então, quem for fazer o trabalho do zonobioma 1 vai falar sobre floresta pluvial tropical sempre verde. O 2, florestas decíduas tropicais ou savanas. O 3, vegetação subtropical de deserto. O 4, plantas lenhosas esclerófilas, que é o do zonobioma mediterrâneo. O 5, florestas sempre verdes temperadas. O 6, florestas nemorais latifoliadas decíduas, que perdem folhas no inverno. O 7, estepes e desertos com invernos frios. Vejam que deserto tem 2 locais. Ó. Florestas coníferas boreais é o 8 e o 9, vegetação de tundra, que não tem árvores. Tá? Ele faz algumas observações. Né? Os zonobiomas 5 e 6 são pouco desenvolvidos no hemisfério sul. 5 e 6 não. Opa. O 6 e o 7, né? Então, o nemorais latifoliadas decíduas e o estepe e desertos com invernos frios são raros aqui no sul. O zonobioma 8 falta por completo. O zonobioma 8 é taiga. De fato, a gente não tem taiga no hemisfério sul porque não tem continente para isso, né? E o 9 é representado somente pelas ilhas subárticas e pela ponta mais meridional da América do Sul, sem considerar a gelada Antártida, né? Que é quase totalmente desprovida de vegetação, tá? Que seriam as nossas tundras, que a gente praticamente não tem. Ele ainda detalha mais algumas coisas que eu vou chamar a atenção para vocês, para nível de informação, né? O zonecótono e o orobioma. Zonecótonos são as zonas climáticas e, portanto, os zonobiomas não estão nitidamente definidos, né? Mas são ligados por largas zonas transicionais, são os zonecótonos. Tem zonecótono entre todos eles, basicamente, né? Que é possível, né? Claro que não vai ter um zonecótono entre floresta tropical e tundra, né? Está muito longe. Um ecótono é uma área de tensão ecológica na qual um tipo de vegetação é gradualmente substituído por outro. Tá? Por exemplo, florestas decíduas por estepes. Então existem os zonecótonos, mas a gente não vai chegar a discuti-los porque é muito detalhe, né? Orobioma. Devido à presença de montanhas, a geobiosfera pode ser dividida tanto verticalmente como horizontalmente, devendo, portanto, ser considerada tridimensional, que é aquilo que o outro autor falou ali antes, né? As montanhas diferem climaticamente do clima da zona em que elas se elevam e precisam ser estudadas separadamente.
Esses ambientes montanhosos são denominados orobiomas e podem ser subdivididos verticalmente em faixas altitudinais. Tá? Quem quiser pode olhar mais no livro. Mas o que ele traz lá, né? Uma característica de todos os orobiomas é a diminuição da temperatura média anual conforme a altitude. Isso a gente já viu, né? Na região euroásica setentrional, para cada 100 metros adicionais em altitude, a queda da temperatura é aproximadamente a mesma que foi registrada na temperatura média anual sobre a distância de 100 km de norte a sul. Zonas altitudinais das montanhas nos zonas biomas 1, 4 e 6 têm pouco em comum. Por essa razão, os orobiomas são distinguidos, né, conforme o zonobioma ao qual pertence. Então, o orobioma 1 está lá no zonobioma 1, o orobioma 2 está no zonobioma 2 e assim por diante. Tá? E ainda tem os pedobiomas, né? Num zonobioma, constituem situação de vegetação as áreas com tipos extremos de solo e vegetação azonal. Azonal está sempre se referindo a substrato, né? Essas áreas são denominadas pedobiomas, ou seja, ambientes associados a um certo tipo de solo, como a campinarana, né? Que era aquele solo arenoso lá na Amazônia. Parcialmente, né? Os pedobiomas são designados de acordo com o tipo de solo. Litobiomas com solo pedregoso, psamobiomas, solo arenoso, alobiomas, solos salinos, elobiomas, solos pantanosos, hidrobiomas cobertos por águas e por aí vai. Todos dentro sempre de um zonobioma. Então tem o litobioma do zonobioma 1, tá? Então ele é bem hierárquico, mas de novo a gente não vai entrar nesse detalhamento, tá? Então por fim, nós temos esses 9 zonobiomas ali definidos, ok? É mais ou menos essa distribuição deles no hemisfério sul, com seus números, como a gente está destacado, tá? E o que vocês vão fazer, né? Vocês devem fazer uma monografia, cada um de vocês ganhou um zonobioma, e ele deve ter entre 4 e 6 páginas, só texto, não conta figura. Tá? Se vocês quiserem ilustrar, ilustrem, daí vai passar de páginas, né? E vocês têm que falar um pouco sobre as características gerais e distribuição, e aqui o mapa, por exemplo, é bem-vindo para ajudar a descrever, né? Qual é a distribuição do zonobioma 1, do 2, do 5, por aí vai. Como é que é a condição climática, né? Como chove, como não chove, se chove tudo de uma vez, se não chove. E, de novo, um diagrama climático pode ajudar vocês. Falar um pouco sobre o solo, quais são os tipos de solo, e aqui, infelizmente, não vai dar um sistema universal de classificação, mas usem a informação que vocês obtiverem. Quais são as principais espécies de fauna, né? Mamífero, grande porte, pequeno porte, aves. Quais são as espécies endêmicas, famílias eventualmente que ocorrem? Pensando num zonobioma que ocorre no mundo todo, né? O que ocorre na América, na África, na Ásia de espécies, né? A mesma coisa para a flora. Falar como é que está o grau de ameaça e conservação e depois as referências. Tá? Tudo isso nessas 6 páginas, só de texto. A referência conta nessas 6 páginas, tá? 4 a 6. As figuras aqui não. Então, isso, com base nisso, vocês vão postar lá e a gente vai fazer uma atividade posterior. Então, os zonobiomas, que é a nossa discussão sobre os biomas mundiais, ou zonobiomas mundiais, cabe agora a vocês. Vocês têm 2 semanas reservadas para fazer isto durante a aula. Perfeito? Tá ali, ó. O zonobioma 1 ficou com a Carolina, o 2 com a Ellen, o 3 com o Gabriel, o 6 com a Jaqueline, o 7 com a Monique, o 8 com a Natália e o 9 com a Rafaela. Ok? Não estão todos ali, né? Os demais eu tenho o texto preparado para vocês. Vocês têm até 27 de maio de 2020, às 23h59 para postar o texto. Perfeito? Eu ainda só quero destacar o que o Heathcliff traz, porque vocês devem ter lembrado da Economia da Natureza, o livro, né? Esse aqui eu peguei lá da nossa biblioteca digital, lá, tem disponível agora da FURB, né? Porque vocês podem ter visto lá em Ecologia alguma coisa. O que o Heathcliff traz de bioma? Bioma para ele é uma região geográfica que contém comunidades compostas por organismos com adaptações similares. América e África, por exemplo. Tá? Ele diz lá, ele traz um mapa de bioma bem grosseiro. Tá? Vejam que a Floresta Atlântica é uma delimitação que não faz sentido nenhum, na verdade. Caatinga, Cerrado, Pampa, tudo unificado. Tá? Então, assim, ele define muito menos biomas do que o que a gente acaba reconhecendo, né? Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? Mas essa delimitação desses 9 não é a mesma de um zonobioma, né? Comparado, por exemplo, ao mapa aqui do Walter. Tá? Então, é muito grosseira, na minha opinião, a definição e a adaptação do mapa de biomas aqui do Rickers, pelo menos a delimitação na América do Sul, né? Pode ser que seja grosseiro porque eles é, não quiseram detalhar mais, enfim, né? Mas eu acho muito grosseiro, né? E, por exemplo, põe toda a cadeia andina como se fosse uma tundra, quando na verdade não é, né? Tá? Tem uma tabela lá no, voltando ao Coutinho, né, o conceito de bioma, que compara esses conceitos, que compara não, que traz o que existe, né?
Então, assim, a gente vai trabalhar com esses aqui, ok? Existem outras propostas, existem, não vou discutir todas, não vou, tá? Mas tem coisas que ocorrem em todos, tem coisas que não ocorrem em todos. Por exemplo, mangue é uma coisa meio exclusiva, pelo que eu observei, do Olson, tá? Mas florestas tropicais e subtropicais úmidas é meio que comum em todos. Então, assim, a gente vai, por enquanto, adotar os zonobiomas como essas tipologias florestais. Então, aqui está um nome que pode ajudar vocês a encontrar informação. Cuidado na busca de informações. Eu dei vários livros, estão ali nas literaturas. Cuidado um pouco com as delimitações, né? Porque nem sempre o livro usa a mesma classificação, mas vocês podem tirar de lá informações. Tá? O livro do Walter deve ser e pode ser usado, mas não é para fazer uma cópia literal, né? Um resumo dele. Tá? Não é para entrar em ouro nem em pedobiomas ou pirobiomas ou nada disso. Tá? É para ficar simplesmente no conceito maior e escrever sobre os biomas mundiais. Em vez de fazer um seminário, né? Então vocês vão fazer um texto, que é uma monografia. Ok? Dito isso, qualquer coisa me escrevam. Próximas 2 semanas é com vocês para trabalhar com esse tema. Até.